Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome de Jesus. João capítulo 10. Amém? Vamos começar lendo, tem onde ver, podemos parar para ministrar devido à hora, né? Ainda temos a oração pela frente. João capítulo 10, nos diz o texto sagrado: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Louvado seja
o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém, amados? Bem, chegamos ao capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Amém? Em que nós temos Jesus declarando-se exatamente o bom pastor que ele é. Louvado seja Deus. O governante do seu povo, né? Que cuida de nós. Louvado seja Deus. Então nós temos aqui o que é um bom pastor e o que é um falso pastor. E Jesus começa a pontuar essas coisas aqui. Se bem que, para a vista de hoje, na perspectiva dos interesses pessoais, tá, da humanidade, o bom pastor é aquele que massageia o ego, fala o que os outros querem ouvir, agrada, passa a mão por cima de tudo, tá? Enfim, usa de engano, palavras de lisonja, mas não tem cuidado nenhum com as ovelhas. O que eu mais ouço os crentes reclamarem é a falta de amor. Muitos crentes reclamam da falta de amor em suas respectivas congregações, em suas respectivas denominações. Porque não há visitação, porque não há assistência quando precisa. Se doam tanto a ministérios e quando mais precisam, lhes viram as costas. Sequer fazem uma visita, sequer velam pelas almas. É por aí que se configura, o falso pastor, porque Jesus mesmo diz aqui que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Outra coisa que configura o falso pastor é o não ensinamento da palavra de Deus. É o não ensinamento da verdade. Como eu estava dizendo ontem, da ministração de João 9, lembrando as palavras de Paulo, que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Considerando, amados, por outro lado, que o ser pastor, o exercício eclesiástico, pastoral, não é cargo, é uma função. E não é para estar ostentando ser pastor e se posicionar como senhor das vidas. E ser pastor é ser servo. Mas há muitos pastores pensando serem senhores. Ser pastor é ser servo. Por isso que existe hoje o movimento dos desigrejados, que geram detrimento ao ofício pastoral. Aí esses que geram esse detrimento ao ofício pastoral, ao exercício pastoral, são elementos que não entraram pela porta, não entraram pela porta. Em se tratando de Jesus, aqui no texto, Jesus entrou pela porta deste mundo, que é o ventre da mulher. Só explicando isso aqui. Jesus entrou pela porta deste mundo, que é o ventre materno. Por isso que Maria
carregou Jesus dentro da barriga durante 9 meses. Para ele, o Senhor Jesus atuar em nosso meio. O Verbo se fez carne, não esqueçamos disso, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Já o adversário das nossas almas, ele não veio pela porta que seria o ventre materno. Também isso não significa que a figura do anticristo, que é um ser humano que estará atuando na terra com poder político, religioso e financeiro, é um ser humano. Isso não significa que o ser humano legitime essa sua presença na terra. Até porque este ser humano não será gerado pelo diabo, como foi o Senhor Jesus. Não. Será uma pessoa que dará lugar ao diabo para exercer o seu ministério político-religioso. É um ser humano que optará por fazer a vontade de Satanás. Aí você diz, mas como é que pode, pastor? É o que mais tem a gente fazendo a vontade do cão. O que mais tem a gente fazendo a vontade de Satanás. Que é o nome dele. O nome dele já não é mais Lúcifer. Lúcifer era quando ele era um querubim ungido. Ele não é mais ungido, nem é querubim. Ele foi uma categoria de anjo assim. E perde isso quando é expulso do céu. E aí ele incorpora o ser humano. Uma pessoa endemoniada é nada mais, nada menos que uma pessoa possuída, ou os anjos caídos entrando no corpo dessa pessoa. Anjo caído entrando no corpo da pessoa. Por isso que ele é o ladrão. Porque ele não entra pela porta. Não há consentimento do diabo para entrar na vida das pessoas. Não há consentimento das pessoas para o diabo entrar na vida delas. Ele vem para roubar, matar e destruir. Já o anticristo será uma pessoa que literalmente estará a serviço do inimigo das nossas almas. Mas isso não legitima o fato por ele ser homem, que porventura ele tenha entrado pela porta, não. Mas uma coisa que me chama também a atenção aqui é o fato de as ovelhas ouvir a voz do pastor e ir atrás e conhecer a voz. Você conhece a voz do seu pastor Jesus? Talvez a gente conheça muitos pastores, humanamente falando, não é? E que uma considerável maioria dos pastores de hoje não estão nem aí para as ovelhas. Estão sim, mas é em função do que elas podem produzir, em função do que elas podem lhes dar. E a gente fica ouvindo de cada coisa. Pastores que estabelecem o presente, que querem ganhar. Pastores que fazem cobrança de ajuda de custo toda semana aos seus congregados. Um salário extra, um 14º, 15º, 16º, 18º salário. Pastores que se acham na condição de semideus, com poder de amaldiçoar pessoas. Eu fico analisando
o que tem de gente que não sabe o que é ser pastor, que não sabe o que é igreja, que não entende nada de evangelho. Não é brincadeira. E o que mais intriga é que tem muita gente que se deixa ser preso, apanhado e dominado por essas forças. E isso é angustiante. Isso é afligidor a gente ver pessoas assim, sendo oprimidas por outros que se assenhoram de suas vidas, contrariando o texto de 1 Pedro capítulo 5, que diz aos pastores que não tenham domínio sobre a herança de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo precisamente 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Mas a gente vê pouco disso. A gente vê pouco disso. Os falsos pastores estão na mesma linha dos falsos profetas. E conforme está escrito em Ezequiel, capítulo de número 13, essa turma vai prestar contas a Deus. Vai prestar contas a Deus. Ezequiel capítulo 13, como eu disse, que esses falsos profetas os falsos pastores estão na mesma linha dos falsos profetas. E veja o que está escrito em Ezequiel 13: a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e adivinham mentira. Na congregação do meu povo não entrarão, nem nos registros de casa de Israel escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, os falsos pastores, os falsos profetas estão numa linha só, né? Com vaidade, com mentira, mas estão atraindo maldição para suas vidas. A ovelha conhece a voz do seu pastor. O texto já indica uma certa intimidade. O texto já indica uma certa intimidade. Aí eu pergunto a você: como está a tua relação com Jesus, irmão? Como está a tua relação com Jesus, irmão? Tem estreitado essa relação com Jesus? Tem havido sensibilidade em você para discernir Deus falando com você? Louvado seja o nome do Senhor. Ou você tem seguido a estranhos? Então esse texto nos chama muita atenção sobre isso e serve de alerta para muita gente que vem sendo ludibriada, vitimada pelos mercenários, conforme diz o versículo 12, que o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, viu o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Então não há comprometimento com a palavra de Deus. O mercenário foge e não tem cuidado das ovelhas. Jesus é aquele que
conhece e que é conhecido das suas ovelhas. Como nós pastores, irmão, não tem como agregar muita gente para dar assistência devida. Eu louvo a Deus pelas igrejas que tem assim, muita gente, mas eu fico pensando, será que os pastores dão a devida assistência? O que mais eu tenho observado são pessoas sem pastores, ovelhas que congregam, porém desgarradas. Pessoas que congregam, porém desgarradas. Pessoas que precisam ser pastoralmente orientadas, pastoralmente esclarecidas, pastoralmente instruídas dentro da palavra de Deus. Mas uma considerável maioria de pastores não estão nem aí para isso, porque também uma maioria de ovelhas também não estão nem aí para isso, irmão, infelizmente. Os pastores acabam sem querer nada também. Jesus disse que tinha ovelhas que não era daquele aprisco. Jesus estava se referindo especificamente aos gentios, não é? Porque ele era judeu, a salvação vem dos judeus, como está escrito em João 4. Mas o Senhor não veio só para salvar os judeus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora perceba que no versículo 14 é necessário a ovelha ter uma intimidade com o seu Senhor ao ponto de conhecê-lo. Ministrei dia desses aqui, amados, questionando como é que Jesus vos foi apresentado. Porque tem muita gente que não conhece Jesus. Não conhece como ele se importa, como ele se relaciona conosco. Não conhece por questionar o seu amor, a sua presença, a sua atuação em suas vidas. Há muita gente desconfiada que Deus não lhe ama, que Deus não está consigo, que Deus não lhes ouve. Aí eu fico pensando, como é que Jesus foi apresentado a essas pessoas? Ou então essas pessoas não creem nesta peculiaridade do Senhor, que é se importar conosco, que é de nos dar vida e vida com abundância, porque se entregou por nós, deu a vida por nós. Ninguém a tirou, ele a deu e tornou a tomá-la. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor deu a sua vida por nós e voltou e tornou a tomá-la, que é a ressurreição, não é? Então, meu prezado irmão, prezada irmã, é importante ter o Senhor como pastor, mas observe que por reciprocidade é importante ser ovelha. E como é que o Senhor quer que sejamos ovelha dele? Que tenhamos um relacionamento profundo com ele, uma intimidade profunda com ele ao ponto de conhecer a sua voz. Você conhece a voz do seu pastor Jesus? Você conhece a voz do seu pastor Jesus? Então, procure se relacionar com ele de maneira mais profunda. Procure estreitar, meu irmão, minha irmã, a sua relação com Jesus Cristo. Amém? Para poder melhor ouvir sua voz. Tem gente que fica perguntando, rapaz, será que Deus falou comigo? Será que Deus falou comigo? Precisa disso, irmão.
E não precisa estar desesperado, querendo ouvir o Senhor, indo para ali, indo para acolá, não. Ele fala contigo, onde quer que tu estejas, sempre que tu precisares. Amém? Para do teu desespero, meu irmão, minha irmã. Está querendo ouvir Deus por aí, porque o espírito do engano vai tirar proveito disso. Fica no teu lugar que Deus falará contigo. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.